O desastre do Vesúvio mais famoso ocorreu no ano de 79 d.C., quando o Monte Vesúvio, um estratovulcão no sul da Itália, entrou em erupção de forma catastrófica, destruindo e soterrando as cidades romanas de Pompeia e Herculano, além de outras localidades vizinhas como Oplontis e Stabia. Nesse vídeo você saberá mais sobre esse desastre, como eram as cidades antes da explosão e como ficaram depois. Pompeia antes de 79 d.C. era uma cidade romana vibrante, próspera e extremamente ativa, sendo um importante centro comercial e social na região da Campânia, às margens da Baía de Nápoles. O solo vulcânico era incrivelmente fértil, o que impulsionava a produção de vinho e azeite. Sua localização estratégica, próxima ao mar Mediterrâneo, fazia dela um porto movimentado. Exportava-se vinho, azeite, trigo e o famoso garum, um molho de peixe fermentado e muito valorizado na culinária romana. A indústria de lã e de produção de bronze e prata também era significativa. As ruas eram repletas de lojas, oficinas e tabernas. Existiam cerca de 80 lanchonetes que serviam comida quente e bebidas para a população. No centro ficava o fórum, o coração político, religioso e comercial, rodeado por edifícios públicos importantes como templos, a basílica e o mercado. Estima-se que a população fosse de cerca de 12.000 a 20.000. Herculano era uma cidade muito diferente de sua vizinha Pompeia. Enquanto Pompeia era um centro comercial movimentado, Herculano era um pequeno e charmoso porto litorâneo, considerado um reduto de veraneio e residência da elite romana. Herculano era menor e menos populosa que Pompeia, estimativas variam entre 4.000 a 5.000 habitantes, e era vista como um lugar mais exclusivo. Muitos patrícios e romanos abastados possuíam vilas de veraneio na região, atraídos pela beleza da paisagem, pelo clima agradável e pelo acesso direto ao mar. É crucial notar que as cidades já haviam sofrido um grande desastre 17 anos antes da erupção. Em 62 d.C., um forte terremoto danificou severamente muitos edifícios. Em 79 d.C., muitas áreas das cidades ainda estavam em reconstrução. Eles não sabiam que a montanha que fertilizava suas terras era um vulcão ativo, e os tremores eram considerados apenas um inconveniente local. Monte Vesúvio antes da erupção de 79 d.C. era visto pela população romana como uma montanha, não como um vulcão ativo e ameaçador. Antes, o Vesúvio estava em um longo período de dormência, provavelmente de centenas, ou até milhares de anos, o que levou os romanos a não reconhecerem a verdadeira natureza da montanha. O Vesúvio de 79 d.C. provavelmente tinha uma forma diferente da que tem hoje. O geógrafo grego Estrabão, que viveu antes da erupção, descreveu a montanha como tendo um topo plano, estéril e cheio de cavernas, mas cercado por terras extremamente férteis, sem mencionar um cone ativo no centro, como vemos hoje, o que sugere que o cone atual se formou com a erupção e subsequentes. A montanha era coberta por vinhedos exuberantes e florestas, e suas encostas mais baixas eram pontilhadas por vilas luxuosas, incluindo a opulenta Vila dos Papiros em Herculano. A presença de vilas da aristocracia romana atesta a reputação da área como um local desejável e pacífico. 17 anos antes da erupção, um violento terremoto, estimado em torno de 5 a 6 na escala Richter, atingiu a região, causando danos significativos a Pompeia e Herculano. Este sismo era, na verdade, um sinal de que o magma estava se movendo sob o Vesúvio. No entanto, os romanos viam a Campânia como uma região sismicamente ativa, o que era verdade, e consideraram o terremoto como um desastre natural local, e não como um precursor de uma erupção vulcânica. Em vez de fugir, a população iniciou uma extensa e custosa reconstrução das cidades. Em 79 d.C., muitos edifícios em Pompeia e Herculano ainda estavam em processo de reparo após o sismo de 62 d.C. Nos dias imediatamente anteriores à erupção, a região sofreu pequenos tremores de terra. Plínio, um cronista local, em suas cartas, relata que esses tremores eram tão frequentes que não causavam alarme nos moradores. O processo da erupção do Vesúvio foi um evento clássico, caracterizado por ser explosivo, violento e multifásico, durando cerca de 18 a 20 horas e desencadeando forças da natureza que mataram instantaneamente e preservaram as cidades de Pompeia e Herculano. Esta fase começou por volta do meio-dia do primeiro dia, é sabido que ocorreu dia 24, mas não se sabe se foi em outubro ou novembro, e durou cerca de 18 horas. A erupção começou com uma explosão colossal,
resultado da pressão extrema do magma rico em gases que estava aprisionado sob o vulcão. O Vesúvio ejetou violentamente uma nuvem de gases, cinzas, ejetos e fragmentos de rocha superaquecidos a uma altura de mais de 30 quilômetros na atmosfera, o que Plínio descreveu como a forma de um pinheiro. O vento predominante empurrou essa coluna e seus detritos para o sudeste, o que significou que Pompeia, a cerca de 10 quilômetros a sudeste, foi a primeira a sofrer o impacto direto, enquanto Herculano, a oeste, permaneceu relativamente ilesa nesta fase inicial. Durante horas, Pompeia foi bombardeada por uma chuva intensa de rochas vulcânicas e cinzas finas. Essa chuva se acumulou rapidamente, atingindo vários metros de profundidade. As primeiras mortes em Pompeia ocorreram por pessoas sendo atingidas e esmagadas pelas rochas que caíam, muitas do tamanho de um punho. Tetos e andares superiores de casas, sobrecarregados pelo peso do acúmulo de rochas, desabaram sobre os que se abrigavam dentro. Pessoas também foram asfixiadas por cinzas e gases. Herculano ainda não havia sido atingida diretamente e a maioria de seus habitantes conseguiu fugir para a praia, buscando resgate por mar. A fase mais letal ocorreu na madrugada e manhã do segundo dia, cerca de 18 horas após o início da erupção. A coluna eruptiva não conseguia mais sustentar-se e começou a colapsar, gerando os mortais fluxos piroclásticos. Os fluxos piroclásticos são nuvens densas e superaquecidas de gás vulcânico, cinzas e fragmentos de rocha que descem as encostas do vulcão em alta velocidade, podendo ultrapassar 100 km por hora. Herculano foi atingida por pelo menos 4 ondas piroclásticas. A primeira onda que chegou à cidade, especialmente a praia onde centenas de pessoas se refugiavam, causou morte instantânea por choque térmico e vaporização de tecidos moles devido a temperaturas que variavam entre 250 graus Celsius a mais de 500 graus Celsius. As temperaturas eram tão altas que preservaram a madeira, mas reduziram os cérebros de algumas vítimas a vidro. Pompeia foi atingida por fluxos piroclásticos mais tarde, nas últimas ondas da manhã seguinte. Esses fluxos, embora talvez ligeiramente mais frios do que os que atingiram Herculano, ainda eram letais, atingindo centenas de graus Celsius. As vítimas não foram apenas asfixiadas pelos gases, mas também incineradas ou sofreram pelo choque térmico onde se abrigavam. Os fluxos piroclásticos depositaram uma pasta de material vulcânico denso e endurecido sobre Herculano, soterrando a cidade sob uma camada que atingiu até 20 metros de profundidade. Já Pompeia foi finalmente coberta por uma espessa camada de cinzas e detritos finos, selando os corpos e a cidade no tempo. O imperador romano Tito, que havia assumido o trono naquele mesmo ano, demonstrou grande preocupação com o desastre. Ele visitou a área devastada e destinou recursos consideráveis para aliviar o sofrimento das vítimas sobreviventes. Das cerca de 25.000 pessoas das duas cidades, cerca de 2.000 não resistiram ao desastre. Os sobreviventes se estabeleceram em cidades vizinhas na Campânia, como Nápoles, Cumas e Puteoli. Evidências arqueológicas, como inscrições tumulares e registros de transações financeiras, mostram que os refugiados se reorganizaram e, em muitos casos, levaram seus negócios para as novas cidades. Houve algumas tentativas iniciais de escavação e recuperação nas ruínas de Pompeia, que estava coberta por cinzas mais fáceis de perfurar do que a pasta endurecida de Herculano. O governo de Tito chegou a montar um fundo especial para ajudar na recuperação das terras e dos bens. No entanto, a enormidade da camada de material vulcânico tornou a tarefa quase impossível. As cidades de Pompeia e Herculano foram completamente engolidas, não apenas pela cinza e rochas, mas pelo tempo. A paisagem mudou drasticamente. A localização exata das cidades foi gradualmente esquecida. Embora a área fosse conhecida como local de desastre, a localização das ruínas permaneceu escondida por séculos. A camada de soterramento em Pompeia era de cerca de 5 a 6 metros, e em Herculano, de até 18 a 20 metros, tornando o acesso totalmente inviável para a tecnologia da época. O Vesúvio continuou ativo após 79 d.C., com erupções subsequentes, como em 203, 472, 512 d.C., e, notavelmente, a grande erupção de 1631, que adicionaram mais camadas de material à área e reforçaram a nova geografia da região. A redescoberta de Herculano foi acidental. Um agricultor que cavava um poço no início do século XVIII encontrou restos de mármore. Em 1738, escavações mais sistemáticas, muitas vezes por túneis, começaram sob o patrocínio do rei espanhol Carlos III,
que na época dominava o sul da Itália. Pompeia foi descoberta por acaso mais tarde, em 1748. Inicialmente, confundida com Estábia, as escavações revelaram uma cidade mais facilmente acessível e em melhor estado de conservação em relação à sua estrutura de superfície. Em Pompeia, os famosos corpos não são, tecnicamente, os restos biológicos das pessoas, mas sim moldes feitos a partir das cavidades deixadas por seus corpos. As vítimas em Pompeia foram soterradas por várias camadas de cinzas finas e pedra-pomes. Com o tempo, os corpos e as roupas se desfizeram dentro dessa matriz de cinzas endurecidas. A decomposição deixou espaços vazios na forma exata da pessoa ou animal na hora do falecimento. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve a ideia de injetar gesso líquido nessas cavidades. Uma vez que o gesso endurecia e a cinza circundante era removida, o resultado era um molde perfeito e tridimensional do corpo na sua posição final. Os moldes capturam a tragédia no instante da morte, mostrando a agonia, o desespero e até mesmo atos de proteção, como pessoas cobrindo o rosto, abraçando entes queridos ou curvadas em posição fetal. É possível discernir detalhes sobre as roupas, os penteados e até a expressão facial das vítimas, oferecendo um vislumbre pessoal e íntimo de sua vida final. A evidência mais dramática dos corpos veio da descoberta, na década de 1980, de mais de 300 esqueletos nos antigos abrigos de barcos na orla marítima, onde as pessoas esperavam por resgate. O desastre de 79 d.C. serve como um lembrete vívido do poder destrutivo da natureza e da fragilidade das civilizações.